o que muda no Feng Shui do período 9, que começa daqui a 19 dias. Tem muita gente com dúvida, muita gente perguntando o que vai mudar no Feng Shui com essa mudança de período, né? Se você nunca ouviu falar de mudança de período no Feng Shui, você comenta aqui que eu te encaminho para outros vídeos e outras lives. No Feng Shui, ou Feng Shui, né? No Feng Shui tradicional chinês, no método das estrelas voadoras, a gente leva em consideração não só a orientação das construções, mas também a data de construção para o cálculo da fase, né? No Feng Shui das estrelas voadoras, a gente leva em consideração a passagem do tempo. E essa passagem do tempo, ela segue o calendário solar chinês, né? A gente tem calendário lunar e calendário solar, são dois calendários diferentes que se usam na China, né? Sendo que para o Feng Shui o que se usa é o calendário solar, né? E esse calendário é formado por ciclos que vão se repetindo, né? Os ciclos não são só anuais, a gente já está acostumado a ver aqui, já comecei os posts, né, de divulgação do Feng Shui anual, né, dos potenciais para o Feng Shui anual. Mas os ciclos, o calendário chinês, ele segue outros ciclos que não são só anuais. A gente trabalha com outros ciclos maiores e o calendário é como se esses ciclos fossem se repetindo, né? Então a gente trabalha com ciclos de 20 anos que a gente chama de períodos dentro do Feng Shui. E que isso, qual é a influência desse período, né, desses períodos de 20 anos? Não só as construções quando nascem, né, quando as construções são feitas, são trazidas à vida, não só as construções fixam padrões energéticos diferentes, dependendo da época em que elas são construídas, mas também todas as construções passam por mudanças, sofrem alterações com as mudanças energéticas, mas não é que as casas mudem de mapa de estrelas, né? A gente calcula um mapa de estrelas para cada imóvel, né? Cada imóvel tem o seu mapa de estrelas em função da sua orientação e da sua data de construção. Esse mapa é fixo, né? O mapa de estrelas de uma casa, ele só vai ser alterado se ela passar por uma reforma radical, daquela que quebra a parede, faz acréscimo, troca todas as instalações, todos os revestimentos, troca esquadria. Tem que ser uma reforma gigantesca para que um imóvel renasça energeticamente, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar clara para vocês, tá? Quando o período muda, o mapa de estrelas da sua casa não muda, tá? O mapa de estrelas, ele é fixo, ele só muda se você fizer uma reforma radical na sua casa, ou no seu apartamento, ou na sua sala comercial, tá? Muita gente pergunta também. Imóveis comerciais também podem podem renascer, né, em separado do prédio, da construção como um todo, tá? Então, focando aqui de novo, conforme muda o período, o mapa de estrelas do seu imóvel permanece, tá? O mapa de estrelas não muda. Então, o que vai mudar? Por que tem tanto consultor de Feng Shui por aí alertando os seus clientes que tem que fazer revisão do Feng Shui da sua casa agora na entrada do período 9, porque vão mudar os padrões? O que muda, né? Se o mapa não muda, então por que tem que revisar o Feng Shui da casa nessa virada de período, né? Porque a gente vai mudar agora em 2024, dia 4 de fevereiro de 2024, a gente começa um novo período de 20 anos, tá? A gente está no finzinho do período de 20 anos, tá? E a gente está entrando num período. Quem já é antigão no Feng Shui, assim como eu, já passou por uma mudança de período, tá? Porque
O atual período começou em 2004 e para ir até 2024, mas eu comecei a praticar Feng Shui no período anterior, no período 7, né? Que foi de 84 a 2004. Então os dinossauros do Feng Shui, né, já passaram por uma mudança de período e já sabem, já tem, assim, já não se preocupam tanto, né? Já não é uma coisa assim totalmente nova, assustadora, né? Mas quem começou depois, né, que pode até ser bastante tempo, porque afinal são 20 anos, né? Mas quem começou já a estudar Feng Shui já no período atual, não sabe muito bem o que esperar de uma mudança de período como essa, né? O que isso afeta nas construções? E essa mudança de período, ela vai afetar todas as construções do planeta inteiro, tá? Por quê? Porque são energias planetárias, tá? Cada casa tem o seu mapa específico, mas o tempo que vai passando passa para todo mundo. Quem tem um pouco de noção de astrologia, por exemplo, quando a gente fala que tem um trânsito, digamos, a gente está atualmente com uma quadratura entre, sei lá, Marte e Vênus, isso vai trazer problema para os relacionamentos. É geral, sabe? Uma quadratura entre dois planetas na astrologia vai afetar todo mundo que está no planeta Terra. É claro que vai afetar todo mundo igualzinho? Não, porque cada pessoa tem um mapa, mas essa influência do céu, ela é a mesma para todo mundo, porque existe, do ponto de vista do planeta Terra, existe uma quadratura entre Marte e Vênus, ok? Então é mais ou menos isso, tá? No Feng Shui, a gente vai ter uma mudança de período que vai trazer novos padrões energéticos para todas as pessoas. E essa influência vai se exercer de uma maneira diferente em cada casa. Mas por isso que a gente pode falar de mudanças genéricas, mas não tem como a gente avaliar o impacto dessas mudanças individualmente para cada mapa de estrelas, para cada casa. Esse é um estudo que tem que ser feito por um consultor, né, por um especialista em Feng Shui, tá? Mas no geral, então, como que ocorre essa mudança, né? A Raíssa está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, espero que sim, se o Instagram funcionar redondinho hoje e permitir que a gente salve a live, mas a intenção sim é que ela fique gravada, tá? Então, voltando para o assunto, né? O mapa de estrelas do seu imóvel, seja residencial, seja comercial, o mapa de estrelas do seu imóvel, ele não vai mudar no dia 4 de fevereiro. Mas, então, digamos, ele vai ter aquelas mesmas estrelas, tá? Mas o que vai mudar? Vai mudar o tom como essas estrelas se manifestam, tá? Então, como assim, né? Então, digamos que, vou dar um exemplo bem claro, tá? Dependendo do período, a gente tem 9 estrelas no total no Feng Shui, e dependendo do período em que a gente está, algumas dessas estrelas ficam melhores ou ficam piores. Então, a mesma estrela, ela pode apresentar determinadas qualidades num período, e num outro período ela pode apresentar qualidades diferentes, ou ela pode apresentar defeitos, ela pode apresentar um potencial mais negativo, tá? Então, vou dar um exemplo de uma estrela que vai mudar. Tem 2 estrelas que vão mudar de polaridade. Elas vão sair de um momento em que elas estão, uma delas, que era basicamente nociva, vai começar a ter algumas características benéficas, e uma delas, que é fundamentalmente benéfica, vai passar por um período de sombra, em que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado
com essa estrela, que até então no período 8 a gente não precisava se preocupar, porque ela era basicamente favorável, benéfica, tá? E agora a gente vai ter que ficar um pouquinho de olho. Então, vou falar sobre essas duas estrelas para vocês terem uma noção. Estou pedindo aqui uma água para o meu filho, por favor, porque a boca já está ficando seca. Obrigada. Então, vou falar dessas duas estrelas para vocês terem uma noção, tá? Não é nada aprofundado, isso aqui não é uma aula, só para vocês entenderem que dinâmica é essa. Se o mapa de estrelas da casa não vai mudar, como é que eu tenho que, por que eu tenho que revisar a casa e como é que as energias da minha casa vão mudar se o mapa é o mesmo, né? É porque as mesmas estrelas, elas vão começar a mostrar aspectos um pouco diferentes do que elas estavam mostrando até hoje no período 8, tá? Então, por exemplo, a estrela 6 é uma estrela de natureza extremamente benéfica, que está ligada à autoridade, foco, planejamento, comando. É uma estrela muito boa para a carreira, para você desenvolver um plano de carreira, tá? E essa estrela, além dela ter uma natureza por si boa, no período 8, ela está numa fase em que ela está mostrando o lado luz. Ela tem, basicamente, as oportunidades dela de mostrar o que ela tem de bom são ampliadas e o potencial dela mostrar os aspectos ruins dela são mínimos. Quais são esses possíveis aspectos ruins dessa estrela que é boa por natureza, né? O hiperfoco pode fazer a gente ficar insensível. A voz de comando pode fazer a gente ficar um pouco rígido, um pouco intransigente. O foco demais na carreira pode fazer a gente não dar tanta importância aos sentimentos ou às pessoas, né? Então, o possível lado ruim da estrela 6 é a solidão. Pode vir o estresse por excesso de responsabilidades, você assume tantas responsabilidades porque você quer crescer na carreira, que você acaba ficando estressado ou solitário por excesso de foco, né? Porque a vida social, a convivência social exige que a gente tire o foco da gente e coloque um pouco o foco no outro para poder interagir. Então, esse excesso de foco do 6 pode trazer problemas. Só que no período 8, esses possíveis efeitos colaterais negativos são bastante minimizados, porque a estrela 6 está numa fase luz. Acontece que no período 9, essa estrela ela deixa de estar numa fase luz e ela entra num período de sombra. E ela vai ficar aí por algumas décadas no período de sombra. Isso quer dizer que a estrela ficou negativa de repente? Não, ela não ficou negativa de repente porque a natureza dela é benéfica. A natureza dela é benéfica. Só que a partir do período 9, a partir de fevereiro, essa estrela 6, ela já não vai ser mais tão segura assim, porque ela vai estar com esse lado sombrio um pouco aflorado. Então isso quer dizer que o risco da gente ficar rígido, intransigente, estressado, solitário, esse risco é aumentado se a gente está usando ativamente essa estrela na nossa casa. Também é importante para quem não sabe. Todas as casas têm todas as 9 estrelas, em diferentes posições, tá? Então, não existe casa melhor que a outra no sentido de a minha casa só tem estrelas boas ou a minha casa só tem estrelas ruins. O que determina se uma casa é mais ou menos favorável é a distribuição dessas estrelas, aonde elas estão, porque elas variam bastante, né? No Feng Shui tradicional chinês, são 200 e tantas possibilidades de mapas de estrelas voadoras. Então, tem as mais variadas combinações e dinâmicas energéticas, tá? Todas as casas vão ter a estrela 6 em pelo menos 2 posições importantes, né? Assim, na posição que afeta as pessoas. Opa, voltei? Parece que deu uma travadinha aqui. Vamos continuar.
Então, o que acontece? Essa estrela 6, ela vai te influenciar se ela estiver no centro do seu imóvel, dando a tônica geral do imóvel. Ou se ela estiver na porta de entrada da sua casa. Ou se ela estiver no quarto de dormir, por exemplo. Mas eu peguei água e não bebi, gente. Então, o que acontece? Não é qualquer posição da estrela 6 na casa que vai afetar negativamente a pessoa com essa mudança de período. Então, por isso que a gente precisa analisar cada casa para ver todas as estrelas. Eu estou dando exemplo da estrela 6, mas a gente tem que analisar o mapa para ver aonde estão as estrelas que estão mudando de luz para sombra, né? Então, vou aproveitar e responder uma pergunta aqui da Kitty. Um cliente tem uma fonte na estrela 6. Indico que desligue. Você está lendo? Lendo o quê, Kitty? Bom, vamos lá. Então a Kitty tem um cliente que tem uma fonte na estrela 6. Indica que desligue? Sim. O que acontece? A estrela 6 no período 9, ela não vai mais estar com tanto potencial para trazer prosperidade, tá? Ela não deixa de ser uma estrela benéfica, mas os riscos dela ficam mais aflorados. E o potencial para prosperidade dela é bastante reduzido. Na verdade, a gente só deve manter fontes ligadas na estrela da água regente e na estrela da água seguinte. Então, atualmente a gente tinha, para quem é consultor, né, a gente indicava fonte somente no período 8, fonte somente na estrela 8, na estrela da água 9 ou na estrela da água 1. Mesmo no período 8, a gente não recomenda fonte na estrela da água 6, tá? Então, isso é uma coisa que só vendo o próprio mapa, né? Tem uma perguntinha, sim, deu para ler a pergunta da Kitty. Tem uma outra pergunta aqui da Michelle, deixa eu voltar para responder a pergunta da Michelle. Como saber as energias da minha casa nesse novo período? Então, só tem duas maneiras que para você saber as energias da sua casa. Ou você contrata um consultor de Feng Shui tradicional para ele fazer um estudo personalizado do Feng Shui da sua casa, que pode ser feito à distância, dá para fazer sem necessariamente estar presencialmente no local, mas ele é um estudo bastante detalhado, trabalhoso, não é uma coisa que uma pessoa leiga em 2 horas de pesquisa na internet consiga fazer, né? Então, primeira maneira, você contratar um consultor que vai calcular o mapa de estrelas da sua casa, tá? E ele vai saber te explicar, independente do período em que sua casa foi construída, né? Porque atualmente a gente só tem casas construídas até o período 8, mas tem casas que foram construídas no período 7, 6, 5 e por aí adiante, tá? Então, você pode contratar um consultor que vai calcular esse mapa, vai interpretar esse mapa de estrelas para você e vai te fazer as recomendações todas para sua casa, em termos de gama de cores, se for possível de layout, de materiais, tá? Favoráveis e desfavoráveis, objetos, tudo isso. E aí o consultor, ele também vai te dizer como que essas energias vão se comportar, né? Como que estavam as energias da sua casa até agora, e o que você pode esperar dessas energias a partir do dia 4 de fevereiro, com essa mudança de regência, né? Com essa mudança de período. A segunda maneira é você estudar, fazer um curso para aprender a diagnosticar, interpretar e lidar com o ambiente. Mas ele é um estudo fascinante, mas é um estudo demorado, né? A gente só tem 19 dias de hoje até a mudança de período, né? E então, para você conseguir estudar, se você nem começou ainda a estudar Feng Shui, para você começar agora a estudar,
e diagnosticar a sua casa só se você tiver de férias e você passar todos esses 20 dias estudando, mas você vai ter que fazer só isso, vai ter que ser uma super imersão, tá? Mas eu não tô desestimulando ninguém a estudar Feng Shui, não. Só tô falando que para esse objetivo de entender como que vão estar as energias do período 9, né? Como que vão estar as energias da sua casa com essa mudança de período, você vai ter que fazer uma imersão para conseguir descobrir isso antes da virada do período. Mas se você já é consultor de Feng Shui, mas está na dúvida, né, quer uma preparação melhor para lidar com isso, né? Então, eu tenho gravado, eu dei esse curso não me lembro se foi novembro ou dezembro, tá? Um curso só preparando consultores ou preparando pessoas que já têm conhecimento do Feng Shui das estrelas voadoras, preparando essas pessoas para essa mudança de período. Até a Kitty, que está aqui, ela é consultora, é minha aluna também. E a Kitty fez esse curso de atualização, né? Ele está gravado. E ele está disponível, tá? Então tem gente se inscrevendo, assistindo os vídeos, tá? Então você querendo, já tendo noção, você já tendo conhecimentos de estrelas voadoras e querendo se inscrever nesse curso de atualização, ele está aberto, tá? É só se inscrever. Deixa eu rolar aqui, ver se tem mais alguma pergunta para baixo, tá? Se tem mais alguém perguntando alguma coisa aqui. Tá, mais gente entrando. Acho que nem assim, demorei 3 anos para fazer da minha. É a verdade, porque a gente, mas aí tem o fator, né, que como a gente diz que médico não deve se automedicar, nem se autodiagnosticar, né, que um médico, se tem algum problema de saúde, deve procurar outro médico, né, e às vezes, quando são questões da nossa própria casa, vale a pena a gente pedir ajuda para algum colega, né? Fazer aí uma troca e ter um olhar de fora, né? Alguém olhando para a gente, para nossa própria casa, né? A Camila entrou depois, ela está perguntando o que muda. Nessa live, Camila, a gente está falando sobre a mudança de período no Feng Shui das estrelas voadoras. Que a gente vai ter uma mudança a cada 20 anos, a gente tem uma mudança de período, e as energias gerais do planeta e de todas as construções do planeta, elas passam por mudanças, né? Então eu estou explicando como que essas mudanças vão impactar na nossa vida e nas nossas construções, né? Então aqui outra pergunta, né? Além da estrela 6, qual seria a outra? Bom, todas as 9 estrelas vão mudar um pouquinho de aspecto, né? Não esqueci, não vou falar delas, que eu prometi, né? Falei que ia dar mais de um exemplo, né? Então, com base nessa pergunta da Kitty, né? Então, por exemplo, atualmente, o local mais recomendado para colocar uma fonte para estimular a prosperidade dentro do estudo de estrelas voadoras é no local da casa onde se encontrasse a estrela da água 8, tá? Existe estrela da montanha, estrela da água, estrela do tempo, é um estudo, existem 3 posições possíveis, dinâmicas possíveis para cada uma das estrelas, né? Então, não são só 9 estrelas que tem numa casa, na verdade a gente poderia dizer que são 27, né? Porque são 9 estrelas na posição de montanha, 9 estrelas na posição da água e 9 estrelas na posição de tempo, e todas elas aí se combinando, né? Então, até o dia 4 de fevereiro de 2024, a melhor posição para ter uma fonte para estimular a prosperidade seria na posição da casa onde a gente encontrar a estrela da água 8. Só que não é recomendável a gente colocar fonte para prosperidade
em estrelas que já passaram, que já passou o tempo delas. Isso quer dizer que quando a gente entrar no período 9, não vai ser mais favorável colocar fonte de água na estrela 8. Então essa é uma das mudanças importantes que precisam ser feitas nas casas. Revisões que precisam ser feitas no Feng Shui das casas até hoje. Todas as casas que tinham ou que têm, né, fontes na posição da estrela da água 8, a gente precisa mudar o local dessa fonte. Se for uma fonte fixa, talvez precise de uma reforminha, né, de alguma obra, mas é uma obra que vale a pena, porque é uma obra que vai valer pelos próximos 20 anos. Então, a gente sabe que obra é trabalhoso, mas é necessário, né, nesse caso, para garantir a prosperidade, porque se você coloca água e movimenta uma estrela que está em declínio, que não está com a energia dela em ascensão, é como se você estivesse colocando o seu dinheiro numa aplicação, numa ação da bolsa que está em queda. A gente quer aplicar em ações que estão subindo, né, que estão valorizando. Então a gente colocar uma fonte, manter uma fonte no período 9, a gente manter uma fonte na estrela d'água 8, é como se a gente estivesse investindo em ações que estão perdendo valor, né? Então a gente tem que colocar ali, estimular a nossa prosperidade na estrela d'água 9, que está no auge, ou na estrela da água 1, que está em ascensão, está crescendo. Ela não é a regente, mas ela está em ascensão, tá? Então, e como que eu vou saber onde está a minha estrela da água 9 ou a minha estrela da água 1? Para isso é que precisa um estudo detalhado, né? Não é uma coisa que dê para fazer um cálculo tão fácil assim. Eu tenho no site calculadora de estrelas voadoras, tá? Só que para você calcular as estrelas voadoras, você precisa saber exatamente qual é a face do imóvel, e nem todos os imóveis é tão fácil assim definir a face, nem sempre, muitas vezes não é onde tem a porta de entrada, tá? É onde é o lado mais dinâmico, o lado mais yang. Em algumas construções que têm aberturas para dois lados, por exemplo, isso pode deixar na dúvida, né? Então, não é muito seguro a gente calcular o mapa de estrelas só usando a calculadora que a gente encontra no site, sem ter o conhecimento de saber o que define qual é a direção da face que você tem que usar nesse cálculo, tá bom? Então, eu falei da estrela 6, que é uma estrela de natureza benéfica, mas que vai perder um pouco da energia, vai entrar no lado sombra, né? Eu vou falar de uma outra estrela, que é a estrela 2, que é uma estrela de natureza nociva, tá? A estrela 2, independente de em que fase ela está, né, em que momento do tempo ela está, ela é uma estrela que tem um potencial difícil, muito ligado à estagnação, a processos de estagnação que podem se manifestar na saúde ou na vida financeira ou nos relacionamentos. Então é uma estrela, dependendo da posição que ela está na sua casa, ela pode trazer problemas de saúde, principalmente digestivos na região abdominal ou aparelho reprodutor. Também pode fazer o metabolismo ficar lento, o sistema imunológico também pode ficar um pouco mais lento, tá? Então compromete a saúde como um todo, pode trazer retenção de líquidos, enfim, tá? Uma estrela associada à doença. No caso dos relacionamentos, essa estrela ela pode fazer os relacionamentos ficarem estagnados. Então, se você está sozinha e quer ter um relacionamento, você não consegue, a sua vida afetiva fica ali estagnada. Ou então você já tem um relacionamento, mas é como se aquele relacionamento não crescesse. Quando você sente ali que o relacionamento está parado, né? E o relacionamento ele tem que estar sempre frutificando, né? Ou então no aspecto financeiro, essa estagnação, essa lentidão dessa estrela pode fazer com que você está esperando um pagamento para receber e não sai. Você está com uma ação na justiça que você já ganhou, mas a outra parte não paga, você não recebe. Ou então você está
na expectativa de fechar um contrato e não fecha, acaba dando para trás. Ou você tem um emprego de carteira assinada, mas o seu chefe atrasa o seu pagamento. Ou então você gasta dinheiro com problemas de saúde e, né, não consegue aí construir um patrimônio, enfim. É uma estrela que traz lentidão em todos os processos. E até o presente momento, né, que a gente ainda tá, essa live eu tô fazendo um pouco antes, né, da virada de período. Então, no período 8, essa estrela 2, além dela ter uma natureza por si nociva, ela está num período de sombra. Ela está numa fase em que ela está mostrando o lado mais escuro dela, o lado mais difícil. Mas a partir de 4 de fevereiro de 2024, a estrela 2, ela vai como que sair da zona de sombra, né? Vamos imaginar o horizonte, né? O sol nasce, enquanto o sol está para baixo do horizonte, é noite, né? Quando o sol passa para cima do horizonte, é dia. Então vamos imaginar que essa estrela 2, ela estava para baixo do horizonte, né? E agora ela vai passar para cima do horizonte. Não quer dizer que ela vai estar no máximo da potência dela mostrando só coisa boa. Isso seria o sol do meio-dia, né? Essa estrela, ela não está lá no auge dela, né? O auge da estrela 2 vai ser só daqui a 40 anos, tá? Mas ela saiu da zona de sombra, ela vai sair da zona de sombra e ela está começando a passar por uma zona de luz. Então, o que isso quer dizer? Que essa estrela 2, que tem uma natureza nociva, que estava na sombra, agora ela está começando a mostrar, a ter uma possibilidade de mostrar aspectos bons dela, tá? E quais seriam os aspectos bons dessa estrela? Mesmo ela tendo uma natureza mais difícil, nenhuma estrela é só ruim e nenhuma estrela é só boa. Com a passagem do tempo, elas podem ir mostrando diferentes aspectos dela, né? Então, a estrela 2, ela ajuda a gente, ela pode ajudar a gente a guardar dinheiro, né? Então, ao invés de ser estagnação, né, é você recolher, guardar. Porque se você está gastando, você não consegue economizar, guardar. Então, esse potencial dela, das coisas serem um pouco mais lentas, pode ajudar as pessoas a guardarem dinheiro ao invés de gastar. Então, ela pode ajudar a gente a economizar dinheiro. É uma estrela que ela pode ajudar a gente a encontrar problemas, né? Nossa, vou procurar pelo em ovo? Não, não é isso. Você, por exemplo, se você precisa revisar um trabalho, ela é uma excelente estrela para um auditor, né? Um auditor jurídico, um auditor financeiro, ele está revisando aquele trabalho também para revisores de texto, né? De livros e revisores em geral, pessoas que revisam contas, contratos, livros, para encontrar os erros e corrigir. Por quê? Porque ela não é uma estrela que traz a doença para você. Ela é uma estrela que mostra onde está o seu desequilíbrio que está te causando a doença. Então ela tem esse potencial de mostrar onde está o erro. E isso vai se tornar cada vez melhor. Então ela vai poder ser mais e mais usada por essas pessoas que trabalham dessa maneira, né? Ela também vai ser mais favorável para as mulheres, porque ela é uma estrela de natureza feminina, né? Então, foram alguns exemplos, né, de como essa estrela vai poder passar a ser usada de uma maneira mais benéfica. Tá? Isso quer dizer que de repente ela vai se tornar uma estrela boa? Não. Ela vai começar a mostrar aspectos benéficos dela, tá? E se até o período 8 a gente tinha que tomar muito cuidado com ela e dificilmente ela traria coisas boas, no período 9 a gente já pode olhar para ela com menos desconfiança e testar, começar a usá-la com alguns benefícios, tá? Também essa estrela ela pode ser boa para médicos ganharem dinheiro, porque médicos ganham dinheiro curando doenças, né? Então médicos podem usar essa estrela
de uma maneira favorável para eles, né? Tem aqui algumas perguntas, eu vou responder. A Sil Marcondes está aqui perguntando. Então ela está perguntando aqui, qual face vale, do apartamento ou do prédio? Para calcular as estrelas voadoras, a gente considera a face da sua unidade, tá? Numa consultoria profissional, a gente vai avaliar também o Feng Shui do prédio como um todo, mas é para ver o impacto nele sobre essa coletividade. Para a gente calcular o mapa de estrelas do seu apartamento, é a face do seu apartamento, tá bem? Tem mais pergunta aqui, tá? Então, a Raquel falou das estrelas anuais, eu nem vou falar das estrelas anuais aqui, tá? Porque senão a gente vai dar um nó na cabeça de quem não entende, mas eu já comecei a postar e já coloquei no blog hoje, já tá lá no blog. Quem está assistindo aqui no Instagram pode ir lá nos links da bio, né? Acessar o link do blog, que já estão lá as previsões do Feng Shui para esse ano, tá? Mas o tema da live de hoje é período 9. Vamos lá. Outra coisa, aqui tem outra pergunta, a Raquel também. Sim, ela perguntou do médico, eu falei antes de ver a pergunta dela, né? Ela perguntou se na residência do médico, a estrela 2 de água na porta pode ser favorável. Sim, tá? Eu falei que essa estrela 2, ela pode ser usada por médicos, né? Mas não precisa ser só no consultório, não, porque a gente se impregna das energias que estão na nossa casa e a gente leva essas energias com a gente, tá? Então, mesmo que você trabalhe fora de casa, as energias da sua casa afetam o seu trabalho, a sua prosperidade, as suas relações sociais, tudo que você faz fora de casa é influenciado pelas estrelas da sua casa, porque você continua reverberando com o Feng Shui da sua casa, mesmo quando você sai dela. Isso considerando o fato de você sair e voltar todo dia, né? Se você, digamos, vai passar uma temporada de 3 meses morando em outro lugar, o potencial energético, o Feng Shui desse outro lugar vai ser mais impactante do que o da sua residência permanente, tá? Falando no caso, por exemplo, de gente que viaja a trabalho, né, e fica uma temporada fora, por exemplo, tá? Então, médicos, nesse exemplo, né, que a Raquel perguntou, né, um médico que tenha uma estrela de doença na porta de entrada, ele pode ganhar dinheiro com a medicina, mesmo que ele trabalhe fora de casa, tá? Porque ele leva essa influência, tá bem? A Priscila falou, ela perguntou, que bacana, queria fazer esse atendimento com você, como faço? Isso é um esclarecimento importante que eu tenho que dar, tá? A minha agenda está fechada e provavelmente vai ficar fechada por um bom tempo para consultorias, porque esse ano é um ano que está muito movimentado. Imagina, só por conta dessa mudança de período, é sempre um período movimentado. Eu estou dando suporte aos meus clientes antigos nessa transição. Eu tenho muitos clientes antigos, né? Mas eu também estou com muitos novos projetos, novos cursos e eu preciso dar foco para esses novos cursos que eu vou oferecer ao longo desse ano. Mas eu tenho uma lista no site, eu tenho uma lista de consultores recomendados, no momento apenas consultoras mulheres, que é o público maior, né, interessado nesse assunto. Mas eu tenho uma lista de consultoras recomendadas que fizeram a formação comigo, estudaram comigo e que estão no estudo continuado, participando do programa de mentoria, tá? Então esse programa de mentoria, esses consultores, eles fazem, essas consultoras que foram minhas alunas e continuam sendo mentoradas, né, assistidas por mim, elas fazem o estudo,
elas lidam com o cliente, fazem o estudo e me mandam, elas tiram as dúvidas comigo, e não só tirar dúvida, elas me mandam o estudo completo, já elaborado, redigido, eu reviso, corrijo, troco ideias e só depois é que essas consultoras entregam essa consultoria para o cliente, tá? Então é uma maneira de eu estar em contato. Então, indiretamente, eu estou em contato com vocês. Então, por exemplo, Priscila, se você contratar uma dessas consultoras recomendadas, pelos bastidores eu vou estar supervisionando o seu caso, tá? Eu só não vou estar em contato direto com você porque ainda não inventaram clone, né? Eu sou uma só, então não dá para eu ficar dando essa assistência, fazendo tantas consultorias, mas eu tô sempre acompanhando, né? E a mentoria, ela é extensiva, né? Não é só a revisão da consultoria que o consultor vai entregar, né? Se a minha consultora tiver dúvidas depois da entrega, se você tiver dúvidas, se ela tiver dúvidas que ela não souber esclarecer, ou se precisar de uma ajuda, ela vai falar comigo e eu vou acompanhar e vou dar todo esse suporte, tá? E eu posso dizer que as consultoras que estão participando atualmente do programa de mentoria são excelentes. E para quem está estudando, o programa de mentoria, ele está permanentemente aberto a novas inscrições. É claro que para ser meu mentorado tem que ter sido meu aluno, né? Só participa do programa de mentoria como consultor quem estudou comigo, né? Mas ele está aberto, não é um programa fechado. Então, quem já estudou comigo, quem está estudando comigo, que tiver interesse em participar do programa de mentoria, entra em contato que a gente vai avaliar como que tá, né? Como que você tá nos estudos, como que tá a sua preparação para isso, para te incluir no programa de mentoria. E quem se interessou em contratar um desses consultores, pode ir no link da bio também, tá? Ele vai te direcionar para o site. Aí lá no site tem, no menu principal, tem serviços. Dentro de serviços tem consultores recomendados. Ali vocês encontram toda a explicação de como funciona esse serviço e tem os dados de contato de todos os consultores recomendados. Vocês podem entrar em contato com algum deles, né? A Raquel tá dizendo que está fazendo uma análise de uma construção que vai ser feita no período 9, a gente já está fazendo isso, né? A gente já tem construções que estão em andamento agora, mas que só vão ficar prontas no período 9, então elas vão pegar o padrão energético do período 9. E tem gente que está fazendo projetos agora, né, projetando construções que vão ser executadas no período 9, então a gente já pode prever qual vai ser o mapa de estrelas que essas construções vão ter, né? E tem uma outra coisa, olha só, todo mundo aqui, gente, eu me perdi aqui na conversa, a Kitty falou, a minha tá aberta, agenda, sim, a agenda da Kitty, gente, eu quero dizer, olha, a Kitty é minha aluna também, eu tenho ótimas ex-alunas que não participam do programa de mentoria, tá? Isso eu tô recomendando as do programa de mentoria só porque tem gente que me procura e que fala assim, mas eu queria fazer com você, eu queria tanto fazer com você, e eu falo, olha, se você contratar uma das consultoras, indiretamente você vai estar fazendo comigo, mas eu tenho excelentes ex-alunas que estão em voo solo, que não participam da mentoria, mas que, como a gente dá assistência vitalícia para os nossos alunos, mesmo os ex-alunos que não participam do programa de mentoria, estão sempre podendo entrar lá no fórum ou no grupo do Telegram e tirando essas dúvidas, tirar qualquer dúvida em qualquer momento, né? Porque a gente dá essa assistência, não tem prazo para participar dos grupos de discussão, né? E deixa eu ver aqui mais se tem
Então, olha aí, a Raquel e a Kitty já avisaram aí que estão com a agenda aberta também. Raquel, você tá aí ainda? Dá um oi aqui, fala assim, oi, tô aqui, enquanto eu bebo água. Me fala se ainda tá aí ao vivo, Raquel. Raquel. Bom, então vamos lá. Gente, enquanto a Raquel não responde, oi, Raquel tá aí. Então, perguntei se a Raquel tá aí porque eu quero falar dela. Porque oi, Raquel! Então, a Raquel, a gente tem uma parceria que às vezes a gente renova. A Raquel, ela tem uma loja virtual, chama Estrelas Voadoras, o site, se quiser escrever aí, Raquel, estrelasvoadoras.com.br. E essa loja virtual, ela fornece produtos, objetos ligados ao Feng Shui que podem ser usados nos ambientes, né? Por exemplo, às vezes a gente recomenda sino-pin de porta, e então a Raquel tem essa loja virtual e a gente renovou a nossa parceria, tá? Então, tem o cupom aqui, eu vou colocar aqui o cupom, o nosso cupom. Ele botou, vamos lá, Casa Quântica. Difícil o corretor não corrigir, vamos lá, foi. Então, vamos lá. Quem for no site estrelasvoadoras.com.br, que é a loja virtual da Raquel, e colocar esse cupom na hora de finalizar a compra, Casa Quântica, vai ter 10% de desconto nas compras, ok? E Raquel, a gente se conhece há... Ai, meu Deus, nem vou dizer quantos anos, Raquel, senão a gente vai entregar a nossa idade. Eu aqui com essa cara de menininha, né? Vão descobrir a idade que eu tenho. Não, gente, não tenho vergonha não, só brincadeira, né? Mas eu não sei, a gente se conhece aqui 20 anos, mais de 20 anos, né? Enfim, fica aí a dica. Depois eu vou botar nos stories, vou botar link, vou botar post. Quis aproveitar aqui essa live para passar para vocês, porque vocês podem estar aí planejando, né? Renovar aí pois somos dinossauros ou dragonas, né? Então, quem estiver procurando produtos mais específicos para o Feng Shui das suas casas, tem aí o site da Raquel. A gente tem mais uma dúvida aqui da Kitty Aline. Fala sobre as construções. Uma que já está coberta hoje, mas vai ficar pronta em dezembro. Dezembro de 2024, sim, ela vai ter o padrão de energias do período 9, tá? Uma casa, ela tem que estar habitável, tá? Ela só nasce quando ela está habitável, tá? E uma casa que já tem a laje, mas que ainda não está habitável, quer dizer, não tem parede, não tem instalação de água, não tem instalação elétrica, ela é uma tenda, né? Ela ainda não é uma casa. Então, se ela ainda vai ficar trocando energia com o ambiente por esse ano todo para ficar pronta em dezembro, seguramente ela vai ter um padrão energético do período 9, tá? Essas são situações que podem gerar muita dúvida, né? Uma construção que começa num período e continua no outro pode gerar muita dúvida, não tem como falar sobre todos os casos, mas nesse caso específico que a Kitty trouxe, é uma casa que vai ficar em obras ainda durante 11 meses, né, do período 9. Então, a gente pode esperar que ela tenha, sim, o padrão energético do período 9. Tem uma outra pergunta aqui. Gente, eu vou precisar fechar essa live, né? A Vera Lúcia. Nesse período em que a estrela 2 está em melhor momento, devemos nutrir essa estrela? Olha, eu diria que a estrela 2 no período 9, ela é uma estrela em recuperação, sabe, assim, que nem a gente pensa assim alguém que agia mal, que tinha um mau comportamento,
e que agora ele está passando por um tratamento e ele diz assim, agora eu vou me comportar bem. Você não vai confiar 100%, entende? Você vai confiar, mas vai confiar com um olhinho, sabe, atento, não vai se desarmar totalmente. Então não é pra gente se desarmar completamente diante da estrela 2 e falar, agora ela tá boa, então eu vou nutrir, vou colocar fogo nela. Não. Eu particularmente, esbarrei aqui, né, deve ter feito barulho pra vocês. Então, eu particularmente, eu vou continuar usando cabaça, ó, tem até uma cabaça aqui, será que dá pra ver? Ali minha cabaça, ó. Então, eu particularmente vou continuar usando cabaça, vou continuar usando metal para estrela 2. O que vai mudar é que é a minha maneira de lidar com ela, a minha maneira de enfocar essa estrela e de repente de aproveitar mais, mas eu não vou deixar de tomar os cuidados necessários para evitar que ela manifeste aspectos ruins, porque a estrela 2 no período 9, ela não vai estar isenta de riscos, tá? Ela só vai estar com uma chance maior de mostrar aspectos bons, tá? E essa coisa de nutrir ou não nutrir também vai depender de quais são as outras estrelas que estão acompanhando, porque cada setor, cada palácio da casa tem 3 estrelas, né? Então, digamos, se você tem a estrela 2 junto com a estrela 6, a gente pode até pensar em nutrir. Mas se você tem a estrela 2 junto com a estrela 5, aí não. Ou se você tem a estrela 2 junto com a estrela 9, também aí não precisa nutrir, porque já tem o 9, ela já está fortalecida. Eu colocaria um pouco de metal para evitar riscos, sabe? Mas essa é uma resposta que a gente teria que avaliar caso a caso, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Gente, vocês sabem que eu poderia ficar aqui horas falando, né? Mas se a gente estende muito a live, o Instagram depois trava, corta e não deixa a gente salvar e compartilhar com vocês, né? Então, Raquel, gratidão. Raquel tá dizendo, gente, os cursos da Aline são os melhores do Brasil, quiçá do planeta. Bom, do planeta eu não posso garantir, tem muita gente boa por aí, né? Mas eu agradeço e eu tô sempre realmente me empenhando para tá sempre aprimorando os cursos e oferecendo cursos cada vez melhores para vocês. Eu estudo sempre, eu não paro de estudar, eu não paro nunca, estou sempre aprimorando e sempre compartilhando. Já teve uma aluna que escreveu um depoimento que falou assim, nossa Aline, eu já tinha feito outro curso antes e a pessoa escondia o jogo, sabe? Ela sonegava informações, sabe? E você não, dá para ver que você passa tudo e realmente eu compartilho tudo que eu sei, eu compartilho, eu tenho prazer em compartilhar, né? E porque eu sei como que esse trabalho pode, de casa em casa, né, a gente pode ir reverberando, ampliando essa onda e transformando o mundo num lugar melhor. Então eu quero muito compartilhar porque eu sou uma só. Então quanto mais gente tendo esse conhecimento, ampliando esse conhecimento, melhor, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai transformando esse mundo num lugar melhor, porque eu não acredito em ascensão planetária de uma hora para outra, porque o mundo entraria em colapso. Eu acredito sim em ascensão planetária de um por um, passo a passo, sabe? Ao longo de séculos, talvez, quem sabe, ao longo de milênios. E a gente, cada um fazendo a sua parte, que a gente vai colaborar para essa ascensão planetária e tudo começa em casa, né? Isso não é ideologia, não é filosofia, não é demagogia, é fato, né? Aonde você permanece, o ambiente onde você permanece mais tempo, ele molda o seu caráter, ele molda as suas atitudes de uma maneira inconsciente. Então, se a gente quer mudar o mundo,
a gente tem que cuidar das casas. Se a gente quer melhorar o mundo e tornar o mundo um lugar mais pacífico, mais harmônico, a gente tem que harmonizar as casas das pessoas. E isso, né? Então, quando eu falo assim que é uma casa por vez, a ambição é grande, mas a gente tem que saber que os passos são pequenos, mas são os passos decisivos. A gente não muda de fora para dentro, né? A gente muda de dentro para fora, inclusive das nossas casas, né? Então é isso, pessoal. Eu vou fechar aqui essa live e vamos ver, né? Já vi que esse horário fez sucesso, né? Gente, desculpa essas travas, é porque eu tenho uma notificação aqui no celular que ele me manda parar a cada 15 minutos do Instagram. Ele fala: você não quer fazer uma pausa? Sai do Instagram. Eu tenho que desativar isso quando eu estiver fazendo live, porque senão ele fica querendo que eu pare. Tipo, tô há muito tempo no Instagram. Não, eu tô dando live, então eu tenho que lembrar de desativar essa notificação quando eu estiver fazendo live. Queridos, então gratidão a todo mundo que participou, todo mundo que estava aqui nessa live surpresa que eu não anunciei, eu só falei assim, vou fazer, e abri aqui o celular e comecei essa live, tá bom? Olha, não sei se o Instagram vai me permitir compartilhar de imediato essa live. Quem chegou no finalzinho, que quer assistir o começo, se ela não entrar aqui, procura no YouTube, que eu vou tentar fazer download, jogar lá para o YouTube, tá bem? Então, se não tiver aqui, a gente joga no YouTube. Ai, que alegria ver todo mundo aqui. Alunos, clientes, amigas, uma felicidade, uma gratidão. Então, a outra Raquel também, tá bom? Então, quem quiser, qualquer dúvida, gente, escreve aí no inbox, manda mensagem que a gente vai conversando. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Beijo!